Aproveitamos para te atualizar um pouquinho mais a respeito do conflito envolvendo Israel e Irã, porque depois do cessar-fogo entre ambos os países, eles acabaram cada um do seu lado declarando vitória no conflito esse que durou pelo menos 2 semanas ou um pouquinho mais, Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, que é um grande parceiro nosso aqui na CNN. Tudo bem, professor? Boa quarta-feira para você. Bom dia, Renan. Obrigado pela recepção gentil. Boa quarta-feira a todos. Professor, a pergunta que fica é, em meio a esse conflito, a gente vê as duas nações, Israel e Irã, cada um defendendo o seu lado, numa grande propaganda política, dizendo que fui eu que venci o conflito. Aí eu queria ouvir do senhor, a gente pode dizer que existe neste momento algum país vencedor? Porque soa até um pouco estranho, Alguém vencer no conflito em meio a tantas mortes? Pois é, Renan, vamos analisar as perspectivas, Qual era o objetivo de guerra declarado por Israel, pelo Netanyahu? Destruir a infraestrutura nuclear do Irã. Subsidiariamente, o Netanyahu tinha feito um pronunciamento em persa, se dirigindo à população do Irã, dizendo que Israel estava abrindo caminho e que se a população se insurgisse, poderia derrubar o governo dos ayatolás, do Khamenei. Qual era o objetivo do Irã? Manter o seu programa nuclear e se manter no poder. O que aconteceu exatamente foi que os Estados Unidos acabaram entrando ofensivamente nessa guerra, já estavam defensivamente do lado de Israel, inclusive interceptando os mísseis lançados pelo Irã, e nessa ofensiva bombardearam 3 instalações nucleares do Irã, as 3 maiores, Fordo, Natanz e Isfahan, mas nós não sabemos onde estão os 408 quilos de urânio enriquecido a 60% do Irã. O Irã alega que tirou o urânio daquelas instalações, e aqui é importante frisar que nenhum programa para fins pacíficos enriquece urânio a 60%, e que em Fordo a agência da ONU encontrou urânio enriquecido a 83,7%, então existe uma questão aqui que é um enriquecimento muito acima de níveis civis. Mas, de fato, o que os Estados Unidos e Israel parecem ter feito, Renan, a decisão que o Bush filho não fez, e o Bush pai lá atrás, na Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos venceram no Golfo, o Bush pai resolveu não derrubar o Saddam Hussein. O Bush filho depois foi para a guerra no Iraque, derrubou o Saddam Hussein e o Iraque se tornou um país xiita, e o Estado Islâmico cresceu muito na região. Então, na verdade, e para responder a sua pergunta e finalizo com isso, nós precisamos dos relatórios de inteligência para saber o quanto da infraestrutura nuclear do Irã foi realmente atingida. Os relatórios de inteligência dos Estados Unidos são conflitantes, ninguém tem ainda certeza do quanto as instalações de Fordo foram desativadas, destruídas pelos mísseis, pelas bombas dos Estados Unidos e de Israel, mas até aqui o que se sabe é que pelo menos por meses, talvez não por anos, o programa nuclear do Irã tenha sido atrasado, Renan. Mas o senhor acredita que há nesse momento, ou exista nesse momento, algum vencedor nesse conflito? Pois é, a vitória em guerras é muito discutida, é um tema de estudo da academia, Renan. A gente passa muito tempo analisando os objetivos das guerras, o objetivo político, o estratégico, o tático das campanhas. Uma coisa é certa, o programa nuclear do Irã foi atrasado. Então, de certa forma, um dos objetivos de Israel foi, sim, efetivado, porque Israel matou cientistas nucleares, atacou instalações nucleares do Irã, mesmo que o Irã tenha esses 408 quilos de urânio enriquecido escondidos, ele, para conseguir enriquecer mais, para chegar a níveis mais elevados, perto de 90%, vai precisar das centrífugas, das instalações. A maior parte delas foi destruída. É também verdade que Israel alvejou os sistemas de mísseis, os sistemas de defesa antiaérea do Irã. O Netanyahu fala que o Irã estava tentando produzir 20 mil mísseis. 20 mil mísseis, Renan, se jogados contra um país como Israel, tem a potência equivalente a 4 ogivas nucleares. Então é verdade. Agora, o que nós não sabemos?
Se esse programa foi atrasado só por alguns meses, então realmente o custo-benefício de uma guerra como essa seria muito questionável. Seria melhor a negociação, seria melhor fazer o que o Obama fez lá em 2015, o acordo com o Irã, e depois o Trump saiu em 2018. Agora, se realmente esse programa foi atrasado por anos, então Israel pode alegar que teve uma vitória decisiva nessa guerra, Renan. Professor, um outro ponto que eu queria abordar com o senhor é a respeito desse cessar-fogo. Como é que o senhor avalia esse cessar-fogo entre Israel e Irã e, sobretudo, a participação dos Estados Unidos nesse acordo, ou pelo menos nessa costura do acordo? Um ponto positivo que, segundo Donald Trump, ele já está começando a usar, né? Que teoricamente foi ele que ajudou a acordar ou a costurar esse acordo de cessar-fogo. O que me parece ainda, conversando um pouco mais cedo com o Américo Martins, ainda está na minha ótica, e por isso que eu queria ouvir do senhor, um cessar-fogo ainda um tanto quanto frágil. A gente precisa aguardar o próximo passo. O cessar-fogo é frágil e nós vimos esse tipo de cessar-fogo sendo violado várias vezes na guerra entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, por exemplo, ou mesmo cessar-fogo, os pontuais cessar-fogos que foram feitos entre Israel e o Hamas. Existe essa questão que você me perguntava antes, né, sobre o quanto o programa nuclear do Irã foi alvejado, porque se de fato os relatórios de inteligência demonstrarem que foi só alguns meses, muito provavelmente nós veremos operações de inteligência militar de Israel alvejando novamente esse programa nuclear dentro de pouco tempo. Israel vem matando cientistas nucleares do Irã há muitos anos já e sabotando a infraestrutura nuclear do Irã, inclusive com vírus de computador, por exemplo, como o XNet, um vírus que foi criado pelos Estados Unidos e que teve o apoio de Israel para ser implantado em centrífugas do Irã, e esse vírus superaquecia centrífugas e desligava o sensor de superaquecimento, fazendo com que elas explodissem. Então, provavelmente nós veremos operações de sabotagem, que podem ser, inclusive, consideradas violações do cessar-fogo. Eu só vou concluir dizendo que nós falamos em cessar-fogo, que é sempre algo temporário, provisório, por definição, porque falar em paz permanente entre Israel e Irã, nesse momento, está totalmente fora do radar. Não existe perspectiva de um tratado de paz, nem de reatar politicamente a relação entre os dois países, Renan. Mas mesmo com essa dificuldade ou sem uma luz no final do túnel por um possível tratado, acordo de paz, o senhor acredita que essa trégua, mesmo que momentânea, ela deva continuar? É muito provável que ela continue porque o Trump fez ameaças a Israel, não só ao Irã. Ele, quando viu bombardeiros, aviões caças, né, de Israel nos ares, praticamente ordenou que eles retornassem. Israel precisa dos Estados Unidos e, sobretudo agora que os Estados Unidos entraram diretamente, ofensivamente contra o Irã, se tornou uma guerra dos dois países abertamente contra o Irã. E lembrando que antes o Irã travava uma guerra indireta com Israel, financiando grupos terroristas na região, o Hamas, os Houthis, o Hezbollah, Jihad Islâmica na Palestina, até o governo do ditador Bashar al-Assad, que era financiado pelo Irã e pela Rússia. Mas a questão é que provavelmente as próximas operações de Israel, já que foi muito abalado o sistema de defesa antiaérea do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é quem mantém o regime no poder, teve muitos de seus membros, especialmente do primeiro escalão, assassinados por Israel. Provavelmente nós não veremos um ataque direto se houver novas operações. Nós veremos algo mais nas sombras, mais camuflado, ações de sabotagem, ações de inteligência militar, alvejando alvos muito específicos, Renan. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, nosso companheiro aqui de Novo Dia, de CNN Brasil, Vitélio Brustolin. Professor, muito obrigado. Uma boa quarta-feira para o senhor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.